porque o Walter apresentou uma tese de doutorado na UERJ há pouco tempo, e muito interessante, e que cabe que ela seja divulgada, que ela seja tratada, que ela seja apresentada, né? Então, o Walter vai falar dela e vai falar ainda das outras coisas que ele está fazendo e pesquisando, né? Então, o Walter, com a defesa dessa tese recente, ele se torna, então, doutor em filosofia. O Walter é doutor em filosofia, escritor, educador social, e ele concentrou os seus estudos nas antiguidades clássicas, seja ela ocidental ou a africana. E é justamente na africana que ele desenvolve, no estudo clássico, da cultura clássica africana, que ele desenvolve a tese dele, né? E atualmente ele concentra suas pesquisas nas questões sobre filosofia clássica africana, principalmente nos campos da ética, da lógica, da epistemologia, da retórica clássica africana e da ontologia clássica africana. Né? Então, ele, nessa tese que eu falei, que foi recém-defendida, o Walter apresenta um mapa filosófico, da filosofia clássica africana, tá bom? A gente vai ouvir, então, o Walter falar disso e do que mais ele tiver para falar, para acrescentar. Walter, por favor, aí está o Walter. Olá, boa noite a todas os presentes, pessoas que vão estar aqui assistindo agora, e para as pessoas que vão assistir o arquivo logo menos, quando estiver disponível. Boa noite, Isabela. Pelo convite. Já posso começar? Como é que... Claro, a palavra é tua. Obrigado. Então, para mim é uma felicidade. Você foi uma pessoa que, junto com o Renato Nogueira, orientou o meu trabalho, o desafio de orientar um trabalho como esse no país, algo novo também, internacionalmente, e principalmente trazendo essa noção da filosofia africana como clássico também, né? E aí já entra, inicialmente, até uma questão desafiante para algumas pessoas, mas a ideia da filosofia é exatamente apresentar, lançar desafios em diversos níveis. Eu estou tendo um eco aqui. Sou eu, peraí, sou eu. Eu tenho que desligar meu microfone. Tá. Agora melhorou. E aí, o próprio título da pesquisa ele já lança um desafio ao entendimento de clássico. A gente vai nos vários dicionários e as primeiras acepções de o que é clássico é uma noção bem restrita de o que vem a ser, entendimento próprio, mais literal do que vem a ser clássico. Geralmente aparece entre a terceira e a quarta acepção, como aquilo que é um modelo, tudo aquilo que se torna um modelo, tudo aquilo que se torna um exemplo, né, tudo aquilo que apresenta um parâmetro, um padrão de procedimento pós essa produção. E aí, daí a gente já avança um pouco. Eu iniciei a minha pesquisa, né, minha graduação e meu mestrado foram em Lógica e História da Filosofia Clássica. Especificamente, eu estudei os fundamentos da lógica estoica, que já é uma produção filosófica elaborada por um africano em diáspora, que foi o Zenão de Sítio. E aí, aprofundando minha investigação, eu, já ali no ambiente do continente africano, da antiguidade, eu cheguei em Ptahhotep, né, que é um vizir, conhecido, a tradução a gente poderia chamar de vizir, mas seria equivalente hoje a um primeiro-ministro, o cargo que ele alcançou, mas notadamente um intelectual, uma pessoa que ficou conhecida por diversos milênios ao longo da antiguidade clássica ali, que eu chamo de antiguidade clássica, né? Nós chamamos de antiguidade clássica africana o período quemético, porque a partir da constituição paradigmática e filosófica dessa cultura, a gente pode reconhecer um traço cultural comum em toda a produção africana
contemporânea ou antiga. Não necessariamente significa que foi a primeira, e aí, nessa noção de clássica é importante para que a gente entenda que não tem a ver simplesmente com fundação, já que a gente entende que a humanidade ela tem 150 mil anos, né? Mas como, sem sombra de dúvidas, paradigmática, como, sem sombra de dúvidas, clássica mesmo, nesse sentido estrito da palavra, a partir da qual a gente pode reconhecer certos padrões. E aí, dentre eles, em diversos níveis, né? Como o povo africano entende a pessoa, como ele descreve a pessoa, qual é a noção africana de pessoa, qual é a noção de epistemologia, qual é a noção de retórica, enfim, nos diversos níveis do conhecimento. E como eu estava trabalhando em lógica, e o meu projeto de doutorado, né, você lembra, tinha sido em retórica já, na época era Gorgias que eu estava estudando, e aí, partindo do campo da retórica, eu parti para a ética dali, e foi quando eu investiguei. Meu primeiro pensamento era trazer uma proposta de intervenção, digamos assim, a partir da ética de Ptah Hotep. Assim, durante a pesquisa, percebi que muitos autores se inspiraram na obra de Ptah Hotep para desenvolver questões contemporâneas a eles, né? Alguns, por exemplo, fizeram parte dos movimentos civis nos Estados Unidos da década de 60. Né? Tem várias citações de Ptah Hotep especificamente. E aí a minha primeira intenção era também fazer uma espécie de interpretação do trabalho dele e trazer uma espécie de dispositivo técnico, dispositivo filosófico e ético para utilizar, né, o que Ptah Hotep apresentava em seu tratado. Mas antes disso, né, que tratado seria esse? Eu tive que ir buscar. E aí eu descobri que há um texto escrito, né, notadamente em papiros. A gente está falando dos povos que inventaram a escrita, né, que inventaram o papel, e aí esse texto está escrito, tem algumas cópias perfeitas e completas no Museu Britânico, por exemplo, existe no Museu do Cairo também, em alguns outros museus ao longo do planeta existem fragmentos desse papiro. E aí, chegando lá, eu comecei a investigar e aí percebi algumas dificuldades. Primeira, o acesso à língua. Então, eu tive que me voltar ao aprendizado ao idioma, né? Tive que aprender a escrita quemética. Aí vem as várias descobertas, né? Descobri que é uma escrita, descobri que essa escrita ela é decifrada, já foi decifrada, enfim, descobri que já existem dicionários, que já existe uma gramática sobre, e aí o foco da minha investigação mudou completamente, porque eu percebi que havia um caminho muito mais longo até se fazer uma busca do trabalho específico de Ptah Hotep para tentar propor uma forma de utilizar esse trabalho. Eu teria que fazer uma apresentação desse trabalho no nível extremamente complexo, né? Sobre a linguagem, sobre o tempo em que ele foi produzido, sobre quem foi essa pessoa que produziu, quem foi Ptah Hotep, que ambiente era esse, qual intenção ele tinha ao apresentar esse trabalho, ao escrever esse trabalho. E aí esses desafios foram me mostrando outros desafios, eu abandonei novamente esse projeto, e aí a ideia foi apresentar o que eu chamei de mapa filosófico da cultura clássica africana, porque durante a pesquisa eu descobri que o trabalho de Ptah Hotep já era paradigmático para o período, e depois disso ele produziu o trabalho dele ali por volta do segundo milênio, antes da Era Comum. Vamos levar em consideração que a civilização que a gente chama hoje de Antigo Egito, né, durou 4 milênios, pelo menos, e aí, historicamente, nós já temos registrados, nós temos pouco mais de 3.000 e meio, mas os estudos demonstram que ela tem pelo menos 4.000 anos, no mínimo, né, e isso por várias questões, por exemplo, o conhecimento do calendário, enfim, pelos cálculos, né, para reconhecimento de quando eles formularam e reconheceram o calendário estelar. Isso já pode datar de pelo menos o 4º milênio. Só que eles se constituíram como um povo mesmo, o que a gente chama hoje de Antigo Egito, ou como eles chamavam em períodos tardios de Kemet, se constituiu a partir do início do 3º milênio. E aí, de lá em diante, do início do 3º milênio, próximo ao 3º milênio,
né, 3.200 da Era Comum, precisamente, para até o século III, mais ou menos, meados do século III, ele se constituiu como um povo, o Kemet se constitui como povo, unindo diversos outros povos. Então é uma fusão de diversos outros povos, povos da região que a gente chama hoje de Síria, povos dessa região norte, que a gente conhece hoje como Egito, povos da região sul, que a gente conhece como Núbia, Quênia, povos também da região leste e oeste, né, são os povos que constituíram, estima-se que pelo menos 42 povos diferentes faziam parte do povo que constitui o que a gente chama hoje de antigos egípcios. Existe uma série de discussões supérfluas hoje sobre qual cor eles têm, e aí isso é uma questão que entra no assunto que nós estamos tratando hoje, que eu me propus a falar hoje, né, a cultura clássica africana como um alargamento da noção de humanidade, mas eu vou chegar lá. E aí eu descobri primeiro essa constituição, dessa unidade social, dessa unidade nacional, fui investigando acerca de que povos eram esses. E a primeira dificuldade que eu encontrei foi primeiro o acesso aos trabalhos, né? Os trabalhos eles se mantêm, em geral, em um campo muito restrito, até para nós da filosofia, é um campo que é externo à filosofia e a diversas ciências são tratados assim, geralmente, no âmbito da história e no âmbito da arqueologia, e, curiosamente, eles fazem parte do campo de estudos orientais, ainda que seja uma cultura africana, fazem parte dos estudos orientais. E, ao longo da pesquisa, eu descobri alguns autores aí já africanos, alguns egiptólogos africanos, que transpassaram esses limites metodológicos, enfim, culturais, e conseguiram reconhecer e apresentar os traços culturais desses povos, e a partir daí dar um salto expandindo os limites que já tinha se alcançado, que a egiptologia, que os grandes pesquisadores, as grandes pesquisadoras da epistemologia fizeram enormes avanços, desde o deciframento da escrita, desde a confecção de gramáticas, isso, né, em períodos do século XVII, XVIII, feito à mão, então toda uma dificuldade de copiar os signos e constituir, organizar de uma forma que pudesse montar uma gramática, que se pudesse montar um glossário, que se pudesse montar um dicionário. Mas, para além disso, muitos dos livros que eu estava pesquisando, dos autores ocidentais, eu me deparava com dois problemas. Primeiro, é que esses textos não eram apresentados no aspecto cultural, digamos assim, eles estavam muito mais restritos a questões de misticismo, esoterismo, mitologia e coisas do tipo, ou, quando não, apresentado como mistério, não por si só, mas por limites dos próprios pesquisadores. E aí, quando eu encontrei esses outros pesquisadores africanos e pesquisadoras africanas, eu encontrei a chave do problema, que é aí onde jaz exatamente o título, que é o alargamento da noção de humanidade. Né? O que significa isso? Como assim o alargamento da noção de humanidade? E aí, primeiro, eu lanço o desafio às pessoas que estão assistindo a pegarem nas suas bibliotecas, e quem não tiver biblioteca pode ir na biblioteca pública, num sebo, numa livraria, nos livros de história, e folhear os índices, né, principalmente história antiga, que você vai encontrar esses apresentados na pré-história da humanidade. Né, isso tem muita coisa que subjaz essa noção de pré-história. Nós sabemos, né, Renato Nogueira, estou até aqui com o livro, tem esse livro aqui, que faz apresenta uma investigação contundente em um problema que nós enfrentamos aí, em geral, não só no Brasil, mas é um problema atual, que é essa descoberta desses autores que, por questões culturais, conseguiram transpassar essas barreiras que esses outros diversos, né? A gente encontra Budge falando que existem limites na metodologia de pesquisa deles, né? Outros, Brecht, vários outros, Lichtenstein, enfim, uma série de autores alemães, e judeus, enfim, americanos, ingleses, que enfrentaram dificuldades
e não perceberam que essas dificuldades jaziam porque eles estavam repousando, utilizando como ferramenta somente a cultura ocidental e a cultura asiática. Então, eles chegavam até certo ponto. Depois, tudo se permanecia como um mistério. E eles, por diversas questões, não fizeram essa investigação a partir da cultura africana, ainda que essa cultura seja conhecida. E é onde entra aí a minha provocação do título, de alargamento, né? A emergência dessa cultura para um público maior, para além desse público restrito, a emergência dessa cultura para nós, e aí eu vou falar numa linguagem não tão técnica, porque isso tem chamado o interesse, né? A minha própria tese, inclusive, tem chamado o interesse de pessoas que não fazem parte necessariamente do grupo de pessoas que estudam filosofia, ou do grupo de pessoas que são do ambiente acadêmico, né? Pessoas comuns, intelectuais, enfim, leitoras e leitores ávidos, pessoas curiosas, têm tido interesse na filosofia porque têm percebido aí uma conexão que não sentia antes. Eu tinha até comentado antes com você, né, Isabela, que você perguntou se tinha algum filme para apresentar, né? Vocês fazem aqui um programa um estudo a partir de filmes e tal, um clube de filmes, e eu tinha proposto Matrix e um relato que existe sobre as meninas lobo, que são garotas indianas, né? E eu uso esses exemplos nas minhas aulas, porque, como o público é muito amplo, para facilitar esse acesso, esse entendimento do que representa a filosofia para nós, essas duas ferramentas, digamos assim, elas facilitam que pessoas que, por exemplo, da minha geração, ou um pouco mais velhas, né, entendam e que não têm acesso à filosofia, que não estão no ambiente acadêmico, mas que são estudiosas, enfim, para que elas entendam com mais facilidade, porque a filosofia, em geral, tem sido apresentada muito tecnicamente, aí não tem alcançado essas pessoas, e crianças, enfim, pessoas que não entenderiam o filme Matrix. Eu falo sobre esse caso, que é o das meninas indianas, né, que foram encontradas com 7 anos e 6 anos de idade, vivendo entre os lobos na Índia, e não conseguiram sobreviver. Elas não ficavam eretas, andavam, né, com os 4 membros no chão, se alimentavam de carne crua, enfim, não falavam, elas faziam ruídos, né, imitando os ruídos da matilha que elas foram criadas, e uma delas resistiu um pouco mais de 1 ano, a mais nova, e a mais velha resistiu apenas 2 anos e não conseguiu aprender a falar, pouquíssimas palavras. E aí, eu trago isso para ilustrar 2 coisas. A filosofia, diferente do que muita gente acreditou, enfim, do que nós fomos educados a saber, ela não é meramente um exercício puramente abstrato, que pelo bem de si mesmo, que não tem nenhuma consequência prática, que não tem nenhuma consequência na vida do indivíduo. Ela faz parte do fundamento, e aí aqui eu já estou partindo do que a gente encontra como traço cultural dos povos africanos, do entendimento da filosofia. E aí, primeiro, né, filosofia a gente conhece hoje a partir de 2 perspectivas, a perspectiva acadêmica, que considera a filosofia como uma disciplina, e que, nesse sentido, existe um currículo restrito, e esse currículo é um currículo ocidental, notadamente grego, notadamente com base no século V antes da Era Comum, ou, entendendo no sentido mais amplo, a filosofia como um exercício de pensamento, um exercício sistemático de pensamento crítico sobre a realidade e sobre o próprio indivíduo. E aí, nesse segundo sentido de pensamento crítico e sistemático, a filosofia ela é notadamente humana. Ela não tem berço, como o Renato Nogueira questiona aqui, né? Que berço é como se... E aí é onde a gente entende o que eu falei sobre povos estarem classificados na pré-história, ainda que tenham uma produção tão complexa e tão rica quanto aqueles povos que a gente já começa a aprender como apresentados como pais e mães
do conhecimento, pais e mães da ciência, pais e mães do pensamento crítico. E aí, por que isso acontece? Volta ao exemplo das meninas. Elas foram educadas com animais, né? A partir de uma infância. Aquilo que elas aprenderam, o modo como elas aprenderam a se socializar e a entender e a interagir com a realidade, elas passaram a se acreditar daquele jeito. Isso tem tanta força no ser humano, essa capacidade, tem tanta força no ser humano, que elas foram incapazes de sair daquele estado. Nós estamos passando por um processo parecido. Tem outro exemplo, esse é um filme um pouco mais difícil, que é o Enigma de Casper House, que fala sobre uma experiência de uma pessoa que também envolvendo também testes de como o conhecimento se dá, se ele é natural, enfim, e aí se percebe que não é o caso. O fato é que nós estamos passando por um processo que alguns autores chamam de deseducação. Em um período da história humana, e aí isso tem pelo menos, no mínimo aqui, 500 anos, foi criada uma estrutura de pensamento, uma estrutura pedagógica, onde a interação social teve como fundamento a noção de raça. Não só porque nossa raça em si mesmo é um conceito que é extremamente útil, né, para a taxonomia. E aí eu digo taxonomia aqui no sentido linguístico, não filosófico. Né? A taxonomia, a classificação das coisas, hierarquização das coisas, para a gente poder entender o que é, o que não é, distinguir uma coisa de outra. Mas isso houve uma construção social do conceito de raça e fez com que o ser humano entendesse a raça humana como possuindo sub-raças. E nessa hierarquia de sub-raças e de raças, um grupo foi apresentado como superior, e aí a característica que diferencia esses grupos é supostamente a cor da pele. E a partir daí se estruturou a forma como nós humanos nos relacionamos uns com os outros. E isso tem até hoje consequências drásticas para todos nós. E aí isso independe de quem estamos falando, de que povos estamos falando. Na antiguidade, os povos se distinguiam uns dos outros porque isso é normal, né? Isso acontece, a distinção de um povo a outro para se reconhecer, a noção de identidade precisa dessa diferenciação. Eles se entendiam, as diferenças eram apresentadas a partir da cultura. Já do século XV em diante, essa distinção passou a ser pela cor da pele. E aí, não só, isso se estendeu para uma noção de raça. E isso passou a determinar o modo como as pessoas interagem. Né? A gente tem aí exemplos terríveis, né, de crianças abandonadas em elevadores. Um rapaz, essa semana, né, foi assassinado porque uma outra pessoa, e aí classificada como branca, percebeu que estava sem o celular no bolso, era um policial paisana, discutiu com a pessoa, dizendo que ela tinha roubado, assassinou o rapaz, e aí, quando ele estava indo embora, o celular estava no carro, ele esqueceu o celular no carro. Nós estamos passando por esse processo de deseducação que estruturou a nossa humanidade de forma tal que a gente acredita ser o que a gente não é. Várias neuroses se produziram a partir daí. E aí o exemplo das meninas eu tomo como exemplo, como clássico, eu diria, mas como paradigmático, no sentido de o estado em que nós nos encontramos hoje. E aí, como eu digo, nós somos todos, né? Porque de um lado existe uma série de neuroses, enfim, Freud explica uma série dessas neuroses de um lado, e a gente encontra, por exemplo, autores como Fanon, Franz Fanon, Wade Nobles, Amos Wilson, explicando uma série de neuroses que surgiram do outro lado dessa construção social de raça, de humanidade. E essa construção cooptou esse grupo humano que se entendeu, que se deseducou como superior, e a partir daí lançou como modelo essa humanidade, como paradigmático, a humanidade
para todas as outras. Né? E aí, é nesse sentido que a emergência dessa cultura africana vem não desafiar, mas alargar esse conceito de humanidade, porque no estado que estamos, de crise internacional em diversos níveis, econômica, está tendo agora sanitária, enfim, política, em diversos setores da vida, tem demonstrado o perigo de continuar com essa noção de humanidade, essa noção estreita de humanidade. E aí, o meu primeiro capítulo, eu fiz as seguintes perguntas, né? A primeira parte do trabalho, eu fiz as seguintes perguntas. Por que esse conhecimento não está disponível? Se ele já é decifrado, se já existem gramáticas e dicionários, se já existem diversas traduções em diversas áreas do conhecimento, a gente encontra pessoal das artes, da engenharia utilizando, da arquitetura utilizando, né? Por que a gente não tem acesso a esses conhecimentos? Por que ele não faz parte da grade? Uma das respostas eu já apresentei, essa é a mais óbvia. Mas, especificamente, como isso aconteceu? Para onde esses documentos foram? Como isso se deu? Aí, essa é a primeira parte do meu trabalho. A primeira metade. A segunda metade, eu passo essa apresentação, e aí eu já faço uma lista dos autores, dos egiptólogos e egiptólogas que fizeram esse trabalho, desde quem decifrou a escrita, quem constituiu dicionários e gramáticas, as diversas discussões em torno do que foi produzido. E aí, na segunda metade, eu começo a apresentar esses povos a partir de si mesmo, e eu utilizo aí uma metodologia que é também uma mudança de paradigma, que é a metodologia afrocêntrica, que entende que, para você estudar um fenômeno cultural, é preciso que você parta da cultura daquele povo. Né? A noção o mito de objetividade aí, a partir da afrocentricidade, já é superado, essa objetividade já é entendida como falsa, e aí, curiosamente, é algo que muito antigo, né? Já temos desde Thomas Kuhn falando da estrutura das revoluções científicas, apresentando a noção de conhecimento e que essa ideia, essa noção de objetividade é um mito, mas ainda assim, só em 1980 é quando Molefe Achante, um africano em diáspora nos Estados Unidos, sistematiza esse método, sistematiza essa teoria, esse paradigma, e põe à disposição de autores acadêmicos para que nós agora, não mais no ambiente puramente político, não mais no ambiente puramente social, pudéssemos reivindicar esse alargamento da noção de humanidade, já no campo científico, agora rigoroso, né, científico e filosófico, que é especificamente filosófico, é o meu campo de estudo. E aí, partindo da afrocentricidade, eu faço a pesquisa sobre essa cultura. Primeiro, a gente entende que há um traço cultural comum, ainda que o continente africano seja vasto, ainda que a história do continente africano seja longa, ainda que os povos sejam diversos, existe um traço cultural nitidamente reconhecível. Dentre eles, por exemplo, aquilo que a gente poderia dizer aqui resumidamente como holismo. Né? Há uma espécie de sistema epistemológico, teórico, que impede a gente tratar isoladamente uma área do conhecimento. Isso é feito, obviamente, com fins didáticos, mas ainda assim há um entrelaçamento tal que a gente reconhece e já chama de holístico. Então, é uma percepção holística do mundo. Um segundo traço que a gente reconhece facilmente neles, e aí, claro, a gente vai encontrar um ou outro, e tem respostas para isso, mas, em geral, a gente vai reconhecer, por exemplo, matriarcado ou matrilinearidade. Às vezes a gente não gosta de utilizar o termo matriarcado, porque, em geral, as pessoas confundem, né, por patriarcado e matriarcado pelo mesmo sufixo.
acredita que um é o oposto do outro, e não é o caso. Aí, matrilinearidade significa, primeiro, que a linhagem é reconhecida a partir do tronco materno, e isso, por um lado. Por outro lado, a gente percebe que esses povos, o gênero não é uma questão tão grave, tão séria, como é no Ocidente e na Ásia, por exemplo. Né? Já isso de tal forma que, mesmo em períodos posteriores, já com contato íntimo com outras culturas, como é o caso, por exemplo, da Grécia, né, no século VIII antes da Era Comum, nós encontramos Heródoto se surpreendendo com o que ele encontra, não só ele, mas aí eu estou trazendo ele aqui como paradigmático, ele se surpreendendo com o que ele encontra lá, né? Mulheres, a forma como as mulheres eram tratadas pela cultura, elas faziam parte elas estavam nos mercados, elas estavam cumprindo funções administrativas, elas estavam cumprindo funções políticas, né? A gente encontra isso, por exemplo, depois, até períodos posteriores, período romano, né? O Augusto, ele se depara com uma general, inclusive uma das derrotas dele é com essa general, quando ele avança, ele conseguiu dominar o Egito, e ele não conseguiu avançar na Etiópia, porque ele foi escorraçado, claro, não foi ele mandou um general, o general foi escorraçado por essa mulher, e a grande surpresa, e aí a gente encontra isso em autores como Plínio, não é o fato dela ser uma mulher negra, né, mas é porque era uma mulher, e a ferocidade dessa mulher, no relato, inclusive, ele fala que essa mulher, Candace, ela perdeu um olho em batalha e continuou lutando com a mesma ferocidade como começou a batalha. E não foi possível Roma avançar, né, no continente, o império para o continente. Ou seja, é um outro traço bastante comum a relação de gênero mais maleável. Não vamos romantizar, mas basicamente é isso. Outra noção bastante comum é, por exemplo, o entendimento de pessoa, ele não é o entendimento clássico ocidental, que divide o ser humano em razão e emoções, né? Mas reconhece primeiro a pessoa a partir de um complexo, né? ou mente, corpo e espírito, né? Mas de um complexo tal que envolve também corpo, mas o que no Ocidente nós chamamos de espírito recebem diversos nomes, recebem diversas classificações. E aí, de forma tal que não conseguimos traduzir. Né? Você encontra, por exemplo, na cultura iorubá, conceitos como Okan, Ori, né? E outros que não tem como se traduzir. Você encontra, por exemplo, na cultura Zulu, da África do Sul, a cultura notadamente Banto, termos como Ntu, que não tem como traduzir. Encontramos especificamente na clássica, aí, por ser paradigmática, pelo menos, estou aqui meio que na câmera aqui, 5 conceitos, e aí são eles: Ba, Ibi, Ka, Ren, Shut, e tem Ket, são vários, mas basicamente a gente encontra esses 5 nos vários textos. Quer dizer, existe um traço comum nessa cultura, um que é bem clássico, é a noção de divindade. A gente, por questões de comunicação, usamos o termo, você vai ver os autores e autoras utilizando o termo Deus, mas também é algo que não dá para traduzir, porque a noção de Deus que nós temos, ela é uma noção notadamente abraânica, né? Notadamente transcendental, que entende esse Deus como uma outra realidade separada de uma humanidade. A concepção africana, em geral, holística, não percebe a divindade por essa distinção. Isso é de tal forma, a distância cultural é tamanha, que a gente ainda encontra muitos autores e muitas autoras dizendo, por exemplo, que os esqueméticos acreditavam que deificavam árvores, ou que, por exemplo, os povos iorubá, enfim, os povos africanos em geral, a gente encontra até um dos trabalhos que é considerado, entre alguns, como paradigmático do que se chama de filosofia africana, que é de um pastor belga, um missionário belga, que ele apresenta a filosofia banto.
Curiosamente, nesse texto, ele apresenta os povos banto como povos primitivos, mas ainda assim ele usa o termo filosofia. E dentre as coisas que encontramos nesses vários estudos, é que esses povos deificavam a natureza. Só que é uma concepção um pouco distorcida, porque a noção de deificar é uma noção ocidental. E aí, essa noção de Deus, né, transcendente, externo, para tentar entender a noção de Deus de um povo que não pensa, não entende a realidade dessa forma, gera dificuldades. E aí é um dos motivos pelos quais eu não traduzi esses termos na minha tese. Eu apresentei eles da forma original, inclusive, né, foi uma questão que a gente conseguiu na universidade, porque até então os caracteres não eram considerados escrita, então a gente já conseguiu mais esse avanço, com apoio de diversos, né, estudiosos não só da área né, da minha área específica. Então, é algo que realmente tem nos auxiliado a entender a humanidade a partir de uma perspectiva mais ampla e mais saudável para todos nós. Que boa parte das neuroses que nós desenvolvemos tem fundamento nessa percepção filosófica de o que é ser humano, essa pergunta básica de quem sou eu, o que sou, as perguntas básicas que os seres humanos fazem, né, elas têm tido respostas muito restritas, têm tido respostas muito limitadas e que tem gerado uma série de problemas, uma série de crises, que se não forem, e aí é o que a gente tem percebido, né, que se essas crises não forem tratadas, nós tendemos a resultados que não são os esperados. E aí é por isso que começa a emergir esse conjunto de autores, né? Você entrevistou alguns aqui, né, Copenau, a gente tem outros autores também, Ayrton Krenak, você entrevistou o Krenak aqui, né? Mas tem também o Davi Copenau, enfim, tem outros autores e autoras também que apresentam essas outras. Nego Bispo, eu não sei se você já entrevistou o Nego Bispo, que é um quilombola, que também apresenta essa noção, você vai ver nitidamente, consegue perceber essas características padrões, esse traço cultural, que é o traço do que, por exemplo, o Nego Bispo chama, né, do quilombismo aqui, que é das culturas de confluência. Ele trabalha isso, que é o modo como os povos africanos que foram trazidos para cá, para o Brasil, utilizaram para manter a sua cultura. E aí isso é de tal forma, né, essa questão, essa noção de humanidade nossa é tão estreita, que a gente ainda vê em diversos livros, em novelas, em filme, enfim, na mídia em geral, um dos mais terríveis holocaustos da humanidade apresentado com certo glamour, quando, em contrapartida, um outro holocausto extremamente terrível, que é o holocausto dos povos judeus, é apresentado como holocausto. Mas quando a gente vem falar, por exemplo, sobre a colônia no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, é apresentado com certo glamour, né? É encarado o que aconteceu como algo supérfluo, triste, mas não tinha, quer dizer, não se consegue perceber o nível de bestialidade que a humanidade chegou graças a esse limite, né? Chegou um período aí onde a gente falaria aqui sobre essa crise de paradigma, né? Em que esse paradigma de humanidade chegou em crise, mas esses autores não conseguiram, naquele momento, por muito tempo, ultrapassar essa crise. E aí, os problemas eles foram aumentando e chegaram nos níveis que nós chegamos hoje. Agora, essa emergência aí dessas culturas tem surgido com bastante força, até na própria cultura ocidental mesmo, as teorias feministas, as teorias de gêneros, enfim, as várias teorias têm surgido para enfrentar esse paradigma. E mesmo essas teorias perceberam que elas também tinham esses limites, que era esse limite de entender o ser humano não a partir da cultura. E aí, a partir de um eu particular hipertrofiado. Né? E aí esse eu particular, ele não só é de uma cultura específica, como ele é de um gênero específico, como ele tem uma característica biológica específica, é um ser saudável, por exemplo. Né? E, enfim, e aí isso foi se estendendo. No segundo capítulo, eu já apresento... Tá, como é que estamos aqui? Se eu estiver falando demais, pode... Não, eu queria te falar uma coisa. Toda
todo esse mito da raça, né? Que é um mito de estratificação e tal. E isso que teve um momento até que você falou, é útil, né? Isso, o porquê isso acontece tem a ver com a justificativa da colonização, né? É a justificativa da escravização, da colonização. É como se não tivesse problema escravizar uma raça, uma sub-raça, né? Então você cria essa tese, né, de sub-raças e tal, para justificar a sua atitude em relação a ela. Quer dizer, todo esse eurocentrismo que é criado, e assim, tem um momento intelectual fortíssimo de construção disso, que é o século XIX. Claro que começa no século XVIII, mas no século XIX isso vai a teorias científicas, né? Isso vai a... E não só isso, né? No mundo da cultura, nos romances ingleses, né? Por exemplo, franceses. Você tem tudo construído, armado, pensado, criado para sustentar esse, digamos assim, é o braço direito, o braço esquerdo dessa atitude colonialista, né? Dessa atitude de exploração, de massacre mesmo, né? De massacre, e o que quer dizer isso? Quer dizer de enriquecimento por esse povo que massacrou, né? Sem dúvida. Falar isso. Sem dúvidas é isso. A própria construção assim, a criação dos limites da egiptologia, por exemplo, foi gerada por conta disso. Autores sérios como Budge, como Lichtenstein e outros, que o próprio Frankfurt, entenderam que havia um problema, mas eles eram financiados. Então eles mencionam o problema no trabalho deles, mas não passam da menção, porque, né, eles eram financiados e eles tiveram que aceitar essa construção de raça, porque o grande problema foi esse, né? Eles estavam ali no período de expansão, século XVIII, né? A disputa, quando se descobriu o Kemet, né? Porque iluminismo, né? Século do iluminismo e tal, eles foram estudar os povos clássicos do Ocidente, e aí eles se depararam que aqueles povos clássicos o tempo inteiro se referiam a esses povos africanos. O tempo inteiro. Todos eles, Platão, Aristóteles, todos eles se referiam a esses povos com um maravilhamento. E aí eles se viram, como é que e agora? O que a gente faz? A gente está escravizando esses povos, né? O que a gente faz? Como é que a gente vai justificar um povo que fundamenta o que a gente chama hoje de alta cultura e a gente tratar esse povo dessa forma? E aí é exatamente o que você falou. Esse é o período em que se constitui essa construção de raça e de inferioridade e superioridade de raças para justificar, e não só passa-se a limitar esse estudo a um campo, não dá o acesso a esse estudo, e aí mesmo autores sérios que percebem, o paradigma, né, a noção de humanidade impedia, inclusive, quem tinha interesse em extrapolar essa noção. Né? E aí são períodos... Eu acho até que esses intelectuais, eles ajudam na construção. Quando eles até podem apontar um problema e não levam adiante, eles ajudam na construção. Eles não são tranquilos, assim, não, sem dúvida. A gente vai ver esse texto. Eu estou falando assim porque qualquer pessoa que lê o texto vai entender, vai perceber isso que você está falando. Eles reproduzem, apresentam como realmente povos místicos, povos incapazes intelectualmente, inferiores intelectualmente. Tem autores que apresentam uma ontologia, mas aí tentando dar pistas, mas ao mesmo tempo ele diz que era impossível porque eram povos que eram inferiores, então eles não tinham acesso à metafísica. Quer dizer, eles com certeza absoluta eles contribuíram para essa construção. Né? E aí é nesse sentido que a gente precisa entender a importância da filosofia, que é essa noção também, esse entendimento da filosofia
como algo que é alheio à vida, tem uma razão que se baseia, se fundamenta nessa mitologia de supremacia, né, que não é uma supremacia de raça, na verdade, é o supremacismo, é uma ideologia de supremacia, não existe a supremacia de raças, mas dentro dessa construção envolve, por exemplo, entender essa ferramenta que é fundamental para questionar o estabelecimento, né, da cultura, o estabelecimento do que é a humanidade, distanciar isso das pessoas que possivelmente venham a reconhecer esse problema, não só reconhecer e não só questionar, mas contribuir para a modificação disso. E aí é importante a gente entender essa utilidade, né, no sentido aqui bem amplo, da filosofia, né, abandonarmos o mito de que a filosofia não serve para nada, enfim. Né, ela é um dos nossos fundamentos, é o fundamento do nosso entendimento como ser vivo. E aí... Mas só um minuto, que é uma coisa que eu tenho passado muito por isso e me incomoda muito. A filosofia é isso sim, que você falou, mas a filosofia é um dos elementos nessa construção de mito e estratificação de raça. A filosofia, a europeia, ela constrói isso também. Ela é ativa na construção disso, né? Então, sem dúvida. É uma coisa que a gente tem que dizer da filosofia. A filosofia, ela é também muito conservadora e também contribuiu muito para todo esse mito de exploração e de massacre, né? Então, a gente tem que dizer isso. Sem dúvida. Não, é bom porque realmente algumas pessoas podem não entender, né? Porque, assim, a gente tem que entender que a filosofia, e aí o que a gente está chamando de filosofia, ela tem duas acepções. Ela tem essa acepção de disciplina, e aí, nesse sentido de disciplina, criou-se um grupo restrito, e o acesso segue certas regras, e aí, essa construção de filosofia que nós entendemos hoje, criada, né, essa filosofia ocidental, ela auxiliou bastante para construir. E aí, é exatamente isso que eu venho dizendo, né? Que a filosofia, ela tem essa utilidade. A gente, a partir da filosofia, constrói a sociedade, intervém socialmente, né? A nossa relação com o mundo, ela tem relação direta, indissociável com a filosofia, com o modo como nós entendemos o mundo. Isso é filosofia. Só que nessa mitologia criou-se essa outra noção de filosofia, não como pensamento sistemático, não como algo notadamente humano, indissociavelmente humano, mas como uma disciplina que tem certas funções específicas. E aí, em geral, e é por isso que eu estou falando assim, porque o público nosso não é só pessoas da filosofia, são pessoas de fora do ambiente filosófico, e não só, são pessoas que até não têm o acesso à universidade, e o que eles ouvem falar de filosofia ou é religião, é a história da filosofia aqui no Brasil, né? Começou a partir de campos religiosos. Eles acreditam, então, que filosofia necessariamente é religião, aprenderam assim, ou que ela é algo que não serve para nada, é um exercício intelectual, meramente intelectual. Isso é o que essas pessoas, o modo como a filosofia foi apresentado a essas pessoas. E aí é isso que eu tenho, que meu comentário foi direcionado especificamente a essas pessoas, né, que isso é um mito, não é o caso. Ela pode ser utilizada em campos específicos, tanto pode quanto foi, né, que aí foi o que a Isabela falou. Ela tanto pode como foi, mas que ela não se restringe a isso. Né, ela é muito mais ampla. E aí a minha tese contribui para a apresentação dessa noção, para a amplitude dessa noção, e aí especificamente ela traz a construção da filosofia no Kemet, no Antigo Egito. E aí eu faço esse mapa, uma série de diagramas, né, didaticamente eu apresento os conceitos, como eles se articulam ali nesse primeiro momento, quais são os principais conceitos e como eles se relacionam para tratar do que eu chamei de
mapa filosófico da cultura clássica africana. E aí, agora eu pretendo avançar nesse conhecimento, né, e investigar lógica, investigar teoria do conhecimento, epistemologia, investigar retórica, porque uma das coisas muito interessantes que eu notei é que um dos métodos de escrever esse tipo de tema filosófico, investigações filosóficas, investigações científicas, é a partir de uma escrita poética. Vale lembrar que, assim, não existia HD naquela época, né? Porque, assim, tem muita gente jovem e que é muito difícil eles perceberem isso. A gente já utiliza a linguagem há tanto tempo, a escrita há tanto tempo, que é difícil reconhecer isso. Tratavam-se de povos que, assim, eles foram os inventores da escrita. Então, antes de inventar a escrita, eram povos muito antigos, e eles tinham que enfrentar o desafio de compor a linguagem de tal maneira, tem alguém falando aqui, né? O grande problema da filosofia ocidental, como nos aponta Ramos e Achante, é a universalização, e, consequentemente, deslegitima outros fazeres filosóficos dentro de um pluriverso. Exato. Vou falar disso já. E aí, eu até me perdi aqui. Assim, eram povos que, assim, a linguagem... Hoje a gente, por exemplo, a gente fala assim, tô caído de amor por alguém. Ou, né, tem culturas, por exemplo, a cultura americana, medo, quando eles querem falar medo, ele fala assim, tem borboletas no meu estômago, né? I have butterflies in my stomach. Uma pessoa que não conhece essa cultura vai entender isso de forma literal. Como assim? Esses povos acreditaram que eles tinham borboletas no estômago. Que povos? Mas que povos eram esses? Como é que pode uma coisa dessa? Né? A linguagem figurada, que hoje utilizamos corriqueiramente, né, de formas bastante simples, para aqueles povos, tinha a importância da sobrevivência deles mesmos. Porque o conhecimento tinha que ser armazenado na linguagem, não tinha escrita antes. Então, que ferramentas, que dispositivos eles iam utilizar para armazenar a quantidade de conhecimento adquirida ao longo de gerações e para preservar esse conhecimento e transferir para as gerações futuras? A linguagem figurada é uma dessas ferramentas. Aí a gente encontra, assim, eles abusavam da linguagem figurada. Abusavam, símile, hipérbole, eles abusavam da linguagem figurada. Mas, e aí, especificamente, quando se trata de textos que falam de filosofia e de ciência, eles abusavam de hipérboles, metáforas, e aí a gente encontra, por exemplo, um nome de deuses. E os autores ocidentais, por não partirem dessa cultura, partindo da cultura ocidental, já uma cultura que já conhece a escrita, já uma cultura que já tinha seus dicionários, que já tinha seus diversos textos, que já a relação com a linguagem já é outra, a linguagem literal, por exemplo, já é muito mais utilizada para a produção do conhecimento, porque a reserva desse conhecimento em livros, né, num banco de dados físico, externo, e que sobrevive à própria vida do ser humano, é tal que a linguagem passa a se modificar, e aí essa linguagem que hoje é considerada poética, essa linguagem simbólica, ela deixa de fazer parte de um conjunto metodológico formal de uma escrita rigorosa. Mas para aqueles povos, essa forma linguística era essencial para a sobrevivência deles. E aí eu falo sobre isso no texto, eu apresento essa como mais uma das características, que o que acontece, por exemplo, quando a gente acha que eles estão falando de deuses, que eles acreditavam que os deuses desciam e falavam com as pessoas, e que tinham deuses, que eles acreditavam que tinham pessoas com cabeça de animais. Isso é linguagem figurada, simplesmente linguagem figurada, é facilmente reconhecível. E aí, esse é o meu segundo momento, o avanço da minha pesquisa, que é estudar retórica, que é estudar a lógica, que é estudar a epistemologia, né, a partir desses textos. Já é um avanço que eu venho fazendo, e aí já, em breve está saindo já um artigo sobre ontologia, e outros trabalhos estão saindo aí futuramente. Mas
por enquanto, é isso. Você ia falar alguma coisa, Isabela? Eu não ia falar, mas é muito, muito interessante isso que você está falando, né? Que essa questão da linguagem é decisiva, fundamental. Isso com relação ao Krenak também, com o que o Krenak falou aqui, né? Mas tudo acontece, todos os problemas acontecem exatamente pela preconcepção, né? Então, se a gente já tem uma preconcepção e vai abordar uma outra cultura a partir dessa preconcepção, vai dar problema, né? Se não se consegue desvestir, né, essa preconcepção para entender, para compreender a outra cultura, vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso dentro daqueles instrumentos de hierarquização, né? De estratificação, de diminuição, e aí por aí vai. Sem dúvida, né? Tem uns estudiosos que têm comentado, né, que tem vários desafios para pessoas que ainda argumentam com essa questão. Eles acreditavam que identificavam o rio. E aí ele disse, cara, tô tendo eco esse seu áudio tá ligando. Se puder desligar o seu áudio. Vou desligar. E aí ele diz assim, eu faço uma pergunta simples assim para essas pessoas. Porque a ideia de ser ateu, né, que muitas das vezes, as pessoas que fazem esse desafio são essas pessoas que são ateias, né, são os ateus, que são pessoas que, né, negam a existência dessa noção de Deus. Só que o grande problema é que essa noção de Theos, ela já é uma noção específica de como se relaciona com Deus. Né? E aí, quando a gente ouve os povos africanos falando Deus, eles não estão falando da mesma forma que o povo ocidental entende o que é esse conceito de Deus. Né? No momento em que não se usa a escrita, né? Os povos, em geral, mesmo depois da escrita tendo sido inventada, os povos eles se mantiveram muito tempo depois não utilizando a escrita para muita coisa. Você encontra, né, os adinkras, que é uma escrita, mas que não tem uma utilização tão ampla como a gente encontra no Kemet e tão ampla como a gente encontra agora, por exemplo. Mas eram escrita, mas eles privilegiavam a oralidade. E aí, para preservar essa oralidade, eles abusavam das figuras de linguagem. E aí, para falar de algo notável, para falar de algo essencial, fundamental para a vida e a existência humana, a noção de Deus surge. Quando se vê essa noção de Deus, né, os povos africanos se referindo a Deus, significa a importância daquela, né, a notoriedade e importância vital para a humanidade daquele fenômeno. E aí você vê, por exemplo, um povo que vive num deserto, e a vida depende exclusivamente de um rio que cruza o deserto. Periodicamente, a importância desse rio é tal que ele é apresentado como divindade, cuidado e adorado. Mas não no sentido que nos é apresentado, né, de uma interpretação ocidental, de que eles acreditavam que ali era um Deus e que tinha, enfim, conversava, ficava com raiva ou coisa do tipo. Não se tratava disso. Por exemplo, esse argumento de que eles acreditavam numa vida após a morte, e aí numa vida após a morte que é também problemática, porque até esse conceito de vida após a morte também parte dessa concepção ontológica e teológica ocidental, desse espírito de uma forma única, igual ao corpo, que conversaria com alguém. As diversas traduções, aí tem alguns dicionários, por exemplo, já tem a construção de um dicionário aqui, que é de um dos autores, Mubabingi Bilolo, que é a criação de um dicionário banto e quemético. Eles chamam de SICAM. E Assar Imhotep, um companheiro estudioso, também linguista, ele também está construindo um dicionário banto e
quemético, que é para apresentar a tradução a partir da cultura africana, né? Que quando a gente vai traduzir, por exemplo, um dos grandes conceitos que é aqui no Candomblé se preserva dos povos banto, dos povos iorubá, que é o conceito de axé, a gente vai ver as traduções mais próximas aqui para o idioma que nós estamos falando agora, ocidental, é energia. É aquilo que realiza trabalho, que permite, né, a execução do trabalho. Não o espírito, alguém que chega aqui, senta aqui e a gente bate um papo tomando um café. Não se trata disso. Mas algo que está para além da percepção humana, mas cujos efeitos podem ser notados. Por exemplo, quando eles falam de... Imagine aqui, não existia microscópio, a nanotecnologia não havia acesso à nanotecnologia. Como é que vamos falar do vento? Como é que vai representar de forma gráfica o vento? Como? Eles utilizavam os efeitos que o vento causava em materiais que a nossa percepção capta. Em grande parte, como eles, né, povos que usavam muito o rio, uma vela. Um dos termos para vento, para ar, tem como um signo determinativo a vela de uma embarcação. E aí, a mesma coisa os outros princípios abstratos, vários que a gente está tratando aqui, conceito, mente, pensamento, sentimento, teoria, filosofia, como se representa graficamente essas emoções. Daí, as divindades eram chamadas, os princípios de divindade eram chamados de forma figurativa, representar graficamente coisas abstratas. Mas a limitação da cultura, e não só da cultura, porque não é só uma questão cultural, porque os povos gregos, períodos iniciais, foram estudar lá e sabiam que esses povos não eram povos supersticiosos. Mas as construções de superioridade, e aí essa criação de homem-lobo, e aí essa criação de ser humano-lobo, que passa a viver de uma forma bestial, impediu avanços que com certeza seriam muito maiores hoje. Porque se Kemet, naquele período ali, né, se em 6.000 anos, a medicina era altamente conhecida, o que a gente entende hoje como a arquitetura clássica, que é a grega, era muito mais desenvolvida, inclusive foi tomado como modelo pelos gregos lá no Kemet, engenharia, enfim. Se esses povos conseguiram, com o pouco de dispositivos e ferramentas que eles tinham, tanta coisa, calcular a distância dos astros, calcular o calendário de 365 dias já era algo corriqueiro, as horas, 24 horas, o dia dividido em 24 horas era algo já... Enfim, o nível de desenvolvimento era tamanho que imagine se isso fosse tomado e esse fluxo tivesse continuado, né? Porque aí a gente pensa agora, e esse atraso? Esse fluxo foi quebrado. E agora é o momento, e aí esse é o grande lance dessa emergência, dessa cultura, é o momento de nós nos voltarmos a esses textos, a partir deles, revisitarmos a genialidade desses povos e vermos o que pode ser tirado dali, né? Para além de qualquer outra questão particular. Porque eram povos geniais e a gente precisa trazer desses povos, precisa buscar revisitar esses povos para poder, de lá, perceber o que nós podemos trazer para resolver os nossos problemas hoje. Não se trata de uma volta para ficar meramente falando e se maravilhando com algo que era bonito, esplendoroso, mas realmente utilizar aqui essas ferramentas, desenvolver coisas a partir dessas ferramentas. E aí tem um grande número de estudantes, estudiosos, estudiosas, pesquisadoras, pesquisadores, trabalhando para fazer isso. Então, muito legal, olha, muito legal mesmo, que o teu trabalho
E assim, existe um movimento, né, que eu acho que é um movimento político importante desse resgate, que não é um resgate de pegar uma coisa lá atrás, mas de reconhecimento da grandeza desses povos e para desmontar esse mito estratificante de desvaloração de culturas umas em detrimento das outras, ou de valoração de culturas em detrimento das outras, né? Então, é de extrema importância o que você está fazendo. Eu acho que você precisa continuar, né? Com certeza. E aí, nesse sentido, né, registrar, né, meu agradecimento por você ter aceitado esse desafio, né? É novo no país e você aceitou sem pensar duas vezes, né? Inclusive, até te ajudou a modificar o rumo da pesquisa, né? Quer dizer, para mim é uma satisfação de saber essa influência já vem acontecendo, né, para o bem da pesquisa de maneira geral. Para mim, é uma felicidade imensa como pesquisador está dando essa contribuição. Com certeza, vou dar continuidade. Eu queria agradecer a todas as pessoas presentes. Não estou tendo acesso ao chat, não tenho como saber quem está presente, quem está. Tem uma questão aqui, ó, que a Gabriela trouxe. Questão das línguas antigas, traduções, é muito interessante. Porque ocorre o esvaziamento dos significados e sentidos que a nossa língua não dá dentro das dimensões. Com certeza. E aí é uma das grandes... Gabriela, né? Obrigado, Gabriela. Boa pergunta. Uma das grandes coisas que a gente precisa fazer hoje é, por exemplo, resgatar esses textos, revisitá-los e partir deles mesmos. A gente usa vários textos hoje. Isso não é um problema. Kairos, né, logos, enfim, uma série de outros termos que a gente usa porque são necessários, porque é preciso utilizar esses termos para entender o que aqueles povos estavam querendo dizer ou apresentar. A mesma coisa pode ser feita hoje quando revisitamos esses outros povos. Temos como Axé não pode ser traduzido. O Mori não podem ser traduzidos. Isso não é que não podem, porque eles são, não é problema. A questão é que ele não pode ser traduzido sem prejuízo ao que se está apresentando. Por exemplo, se eu traduzo Ka, que é um dos conceitos fundamentais da noção de pessoa para o povo quemético, para espírito, perde-se muita coisa, porque o que entendemos como espírito está longe de o que os povos entendiam como espírito. Não só isso, porque Ka, Ba, Ibe, Ren, tudo seria traduzido por espírito. Não tem como distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Então é preciso que a gente mantenha essas palavras como elas eram faladas, e aí, a partir de sua própria cultura, e é esse movimento de entender que aqueles povos aí são outros povos humanos, construtores de conhecimento, construtores de conhecimento em nível rigoroso, sério e de alto nível de refinamento, para ouvir o que esses povos têm a dizer, né? E não querer dizer o que é isso, né? Esses povos passaram a ser coadjuvantes da própria história, né? A própria história é contada a partir de outros, né? E aí são algumas questões metodológicas que a gente vem avançando aí. Muitas autoras têm reconhecido esse problema, que essa é uma das virtudes do cientista, né? Uma das virtudes das pessoas que trabalham com ciência, é que uma das melhores coisas que o cientista se põe diante é de reconhecer que está errado, porque o objetivo dele não é estar certo, o objetivo dele é adquirir o conhecimento, né? Quando ele sabe que ele está caminhando para fora dessa trilha, quando essa pessoa sabe que está caminhando para fora dessa trilha, ela agradece. Então, muitas autoras têm se sentido satisfeitas e satisfeitos com essa mudança de paradigma, porque elas têm percebido o nível de contribuição para a humanidade em termos gerais, porque isso aí a gente vai lidar com formas de tratar o mundo, né, questões climáticas, questões, enfim, éticas, todos os campos do conhecimento. Então é importante que a gente revisite com essa seriedade, é importante que várias outras pessoas, sozinho não dá, né, não ache que já tem pessoa suficiente,
é preciso mais pessoas que se cheguem para fazer esse movimento em várias áreas, psicologia, na música, porque se a gente for perceber ainda, em todas essas áreas do conhecimento, os currículos ainda não apresentam esses povos como participantes, eles não são participantes, meramente no sentido pejorativo de folclórico e tal, e aí é preciso que estudiosos e estudiosas se unam para poder fazer, né? O meu papel é fazer isso a partir do campo filosófico, mas existem outros campos aí, da psicologia, da medicina, enfim, isso precisa ser ampliado, né? Vários problemas acontecem hoje no Brasil, né? A forma como as mulheres são tratadas, né, durante o parto, né? Enfim, isso é algo que os dados apresentam, não é? Está longe de ser opinião de alguém. Os dados estão apresentando os vários problemas de se seguir essa forma de pensar, né? Essa bestialização, e aí é onde que nós todos aqui estamos como essas meninas que foram encontradas na Índia, né? Nós ainda estamos achando que somos bestas, né? Feras, e estamos nos devorando quando poderíamos estar construindo muito mais coisa e não, de forma alguma, estaríamos passando pelo que estamos passando hoje em diversos níveis de nossa vida. Walter, olha só, o Marco Antônio já tem bastante tempo, foi quando você falou do livro do Renato, ele pediu para digitar o nome do livro, desse livro que você apresentou. Eu não tenho como digitar, eu vou digitar aqui. Não, você não tem aí o chat, não, junto com você? Eu tenho, mas eu acho que ele não vi. Se eu digitar aqui, você tem como apresentar na tela? Não, você digita e clica no bate-papo ali embaixo que sobe. Vou tentar aqui. O ensino, mas eu falo, o ensino de filosofia e a lei 10.639. Renato Nogueira, editora Palas. Não apareceu. Porque ele vai para o nosso chat, não vai para o YouTube. Filosofia e aqui Marco Antônio consiga ver. É o ensino de filosofia e a lei 10.639. Renato Nogueira, pronto, coloquei. Editora Palas. Renato Nogueira. Vou aproveitar aqui e falar sobre o meu livro também. Eu escrevi um livro de contos que eu apresento de forma bem diluída essas noções. Né, trato que aí estou fazendo, tomando o exemplo do que esses povos faziam, de transmitir conhecimento a partir de uma estrutura linguística que facilite a absorção e a fixação das informações. Isso era feito de forma poética e ainda como não poética, de forma figurativa. A linguagem figurativa a metáfora, contos, a literatura, a forma de escrever, e hoje que utilizamos para a literatura, era utilizada principalmente para o armazenamento e transmissão de conhecimento. E aí eu estou tomando esse exemplo, escrevi um livro de contos tratando sobre essas questões, apresenta algumas noções africanas, o nome do livro é Locum. Você vai encontrar aí da editora Reaja, vocês vão encontrar ele na livraria LEE, @livraria LEE, ou, se vocês quiserem autografado, com algum comentário, podem mandar para @Walter Duarte Odará, que é a minha página, a página que eu administro, as pessoas que me ajudam, @Walter Duarte Odará. E aí vocês pegam lá Locum. É um livro de contos muito curto, vocês leem quando estiverem no ônibus, na fila, esperando alguma coisa, esperando no trabalho, enfim, está no ônibus, e aí você lê, bem curtinho, uma estrutura também bem simples, que é para divulgar essa forma de conhecimento, enfim. É interessante também, professores podem utilizar nas escolas como pode ser utilizado como um livro paradidático também, enfim. Eu não trato na profundidade
que eu trato, que eu apresento na tese, mas a minha pesquisa, sem dúvida, já está aqui e já introduz as pessoas que querem, por exemplo, em algum momento acessar a tese, elas vão se sentir mais familiarizadas depois de ler esse livro aqui, que é muito mais simples, é bem tranquilo, feito para qualquer pessoa ler. Tem mais alguma pergunta aí? A Mbembe já é um autor que ele trata da filosofia a partir de outra perspectiva, embora ele ainda trate dessas questões, mas ele não é ele é um autor que, primeiro, ele trabalha a filosofia a partir de uma perspectiva contemporânea, moderna e contemporânea, notadamente esse livro, né, ele está usando como modelo aí a crítica da razão pura de Kant, enfim, fazendo uma crítica, né. Eu tenho focado meus estudos na antiguidade clássica, né? Minha ideia é realmente revisitar e trazer o que esses povos produziram, né? Eu não estou no ambiente da filosofia política, né? Essa é uma discussão que é muito mais centrada no ambiente da filosofia política, discutindo essas questões. Eu me concentro na filosofia antiga, né? E aí questões de lógica, enfim, eu quero realmente trazer à luz a produção desses povos a partir desses âmbitos da filosofia, não filosofia política. Aí o meu ato pode ser considerado como político, né? Isso é indissociável, todo ato é político, né? Isso é indissociavelmente humano, né? Se a gente toma, por exemplo, um professor falando de Aristóteles, metafísica é um ato político, então, no sentido amplo do termo, é político, porque não tem como não ser. Mas o meu foco especificamente é na antiguidade e nesses campos, né? Teoria do conhecimento, lógica, retórica e ética. E aí, nesses pontos, é onde eu me concentro, principalmente Kemet. Eu não tenho estudado outros povos ainda. Estou revisitando, porque é necessário para fazer, para falar desses povos, eu preciso partir de culturas africanas. Então, eu tenho me focado no tronco banto, principalmente, mas não só. Estou investigando também os povos Yorubá, porque os povos Banto e Yorubá são os povos principais que compõem a nação brasileira, né? Os povos que convivem no Brasil são Banto e Yorubá, então a minha ideia é trazer a produção desses povos a partir de uma perspectiva que é muito comum para nós, né? A cultura Banto, a gente respira a cultura Banto no Brasil, a gente respira a cultura Yorubá no Brasil. E aí, nesse aspecto, eu trago essas três vertentes aí para apresentar o que o Kemet produziu para a gente. Obrigado, Marco Antônio. Espero que tenha respondido. Então, mais uma vez eu digo que meus parabéns, tá? E você querendo ainda falar alguma coisa para nós, pode falar, senão a gente pode se despedir, você que sabe. Não, é só reforçar a gratidão, né? Mais uma vez, obrigado por estarem presentes aqui, né? Num momento em que estamos aí sendo induzidos a desprezar o cultivo do conhecimento, desprezar o cultivo da saúde mental, desprezar o cultivo da ciência, desprezar o cultivo da filosofia, ter pessoas dando audiência a canais como esse, que se propõem a seriamente divulgar conhecimento, seriamente discutir conhecimento. Assim, é extremamente importante a presença de vocês, a colaboração de vocês com canais como esse. Isso aqui é coisa séria, então é muito importante a presença de vocês. E aí, nesse sentido, muito obrigado. Continuem apoiando, continuem seguindo, apertem o like, sigam, apertem o sininho. Tem o meu canal também lá, Duarte Odará. Ultimamente eu não estou produzindo agora, porque eu estou me preparando, mas em breve eu vou estar fazendo com uma frequência muito maior. Vão lá também, curtam, comentem, compartilhem. Tem uma série de aulas, essa daqui também eu vou colocar eventualmente lá. Então, é importante que vocês apoiem
esses tipos de produções sérias, de pessoas que estão comprometidas com o conhecimento, para que ele realmente chegue a mais pessoas. Compartilhem também. Enfim, um forte abraço a todo mundo e axé. Obrigada, Walter. Então, semana que vem o Renato Nogueira vai estar aqui falando sobre o Fanon, né? E a gente vai, então, continuando o nosso grupo. De novo, eu esqueci de falar, eu sempre esqueço, então, a gente está no canal do Grupo Meteoro, o ERJ, né? E, seguindo em frente, vamos continuar isso, trabalhando essas questões que estão em torno do que é o tema principal do nosso canal, que é o mito da razão ocidental. Continuar falando sobre isso, tá? E esse mês a gente não vai ter o Cineclube. Vai ser uma exceção. A gente sempre tem, mas esse mês não vai ter. Tá? Então, semana que vem, estejam aí, que Renato Nogueira vai estar aí falando sobre Fanon. Tá bom? Grande beijo, brigadíssimo, Walter. Foi excelente, muito bom. Tchau.